Pronto, meu nobre, eu já me recobri aqui, já melhorei. Tá com uma glória. Deus resolveu mandar na aula, mas ele que manda. É muito bom sentir a presença de Deus. Tá? Nós paramos aqui depois da leitura de Êxodo 3, 14 e 15. Vou terminar esse parágrafo aqui dizendo. Mas acima de tudo, este livro conta o que Deus fez, como ele libertou o seu povo e como daquela gente se formou uma nação cheia de esperança para o futuro. Depois da chamada de Abraão, vem a de Moisés, que toma o segundo lugar em importância. Como Deus chamou a Abraão para fundar a nação, assim chamou Moisés para libertar e dar forma à nação. Espécie de lapidar o povo. Por isso que Deus manda a lei. Quando todos os outros meios de opressão não impediram o crescimento dos filhos de Israel, Faraó decretou que todos os meninos varões nascidos dos hebreus fossem mortos. Por causa do crescimento, olha só. Faraó observou o crescimento muito vasto do povo hebreu. E ele ficou com medo de uma possível rebelião e por o número ser muito grande dos hebreus, essa rebelião tomar o Egito para eles. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter uma ideia, e essa ideia vai ser matar todo menino que nascesse. Só que não obstante a isso, antes desse decreto, desse infanticídio que ele decide fazer, ele vai aumentar a carga. Dizendo assim, vou aumentar a carga, vou aumentar o trabalho, eles vão trabalhar muito durante o dia, vão chegar em casa durante a noite na tenda, não tem televisão, eles vão dormir. De tão cansados que eles vão estar. Só que a Bíblia diz que quanto mais trabalho, quanto mais fadigava o povo, mais o povo crescia. A ponto de surgir esse decreto de um possível infanticídio. Muitas crianças morreram, jogadas no Nilo, morreram afogadas. Alguns dizem que no Nilo tinha jacaré. Eu, particularmente, eu vou muito pela contramão de que muitos pregadores falam. Se no Nilo tinha jacaré, como é que a filha de Faraó está se banhando e não tem jacaré? Moisés foi achado aonde? No Nilo. E o que a Bíblia diz? Que a filha de Faraó foi se banhar no Nilo. Foi tomar banho e não tem jacaré, gente. Isso é totalmente irrefutável. Mas tudo bem. Só que Joquebede, a mãe de Moisés, junto com o seu esposo, vai conceber esse menino num período de muita diversidade, gente. De muita luta. Só que quando Deus tem um plano na vida de alguém, gente, aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir. Eu tô falando, provavelmente, que se eu der lugar aqui, se eu der lugar aqui, a gente faz culto aqui, gente. Tá muito forte isso aqui. Então, o que acontece? A Bíblia fala que ela escondeu 3 meses. Tá? Ela escondeu 3 meses um menino dentro da sua tenda. Só quero que você observe que eles faziam revista. Eles vão saber que Joquebede está grávida. Bom, vai nascer. Então eles vão colocar o quê? Puá e cifra. Para poder tomar conta de Joquebede. Quando nascer, matar o menino. Só que elas temiam a Deus. E por ela temer a Deus, Deus vai dar presente para ela. Deus vai fazer que ela constituísse em casas. Porque quando você faz em prol da vida de alguém, Deus faz em prol da sua vida também. Então a Bíblia diz que ela vai esconder por 3 meses. Eu gosto muito de Champlin, um historiador, eu aconselho vocês comprarem. Champlin. Champlin vai dizer que Joquebede, ela por ser levita, da linhagem dos levitas, ela vai esconder no forro a criança, tá? Isso aqui é história, tá? No forro. Quando a criança começava a cantar, chorar, porque criança sabe que chora. Quem é a minha aluna e teve filho pequeno sabe que criança chora. E como chora. E criança não tem hora para chorar. Todas as vezes que os soldados estavam à porta
E a criança começava a chorar, diz a história. A historicidade vai dizer que Joquebede ia para a porta da tenda e começava a louvar. O louvor dela abafava o choro da criança. Enquanto ela louvava, o louvor dela abafava o choro da criança e a criança era guardada. Então pega isso aqui. Se isso aqui vale para alguém, pega isso aqui. Quando você adora a Deus, Deus guarda aquilo que é seu. Aleluia. Mas vamos lá. Não podendo mais crescer, não podendo mais esconder o menino devido ao tamanho que o menino está, ela vai colocar o menino num barquinho, num cestinho, e vai betumar fora e dentro, para que a água que está fora não entre dentro. E vai colocar o menino no Nilo. O menino vai para o Nilo, a água abaixo, alguns dizem que é a água acima, mas ok. Vai no Nilo. Tá? Eu creio, gente, eu creio. Só que a historicidade, a geografia bíblica não nos mostra isso. Tá? Alguém disse que colocou no Nilo, o Nilo foi de quanta correnteza, foi até a porta da... Enfim, a Bíblia diz que ela desceu, ela saiu do seu palácio a fim de se banhar. É o que a Bíblia diz. Tá? Se ela desceu, porque o cestinho não subiu. Se ela foi se banhar, não tinha jacaré. Uau! Ai, mas tudo bem. O pregador às vezes tem uma imaginaçãozinha bem herética. Mas enfim, quero criar contenda com meus amigos pregadores, não. Só aconselho eles ler mais a Bíblia e estudar mais, fazer um curso em base de teologia, um avançado, um bacharel, enfim. Não é só pregar, não. Vamos lá. Então, ela escuta o choro. Miriam, a águia, foi vigiando de longe. E você conhece a história. Pega o cestinho, leva para a filha de Faraó. Ela vê o menino, diz: é filho dos hebreus, tal. Precisa arrumar uma ama de leite, tal. E Miriam: eu conheço a senhora, aquela coisa toda, você conhece tudo. Então, o que acontece nisso aqui? Deus preservou até o último momento a vida de Moisés. Para você ver que ela libera aquilo que é dela. Mas Deus faz o quê? Aquilo que é dela? Voltar. Porque aquilo que é teu, gente, sai da tua mão, não. Só sai quando Deus quiser. Porque o que é teu vai até você. Então, prossigamos na apostila. Moisés nasce nesse período de perseguição. As crianças hebreias e seus pais se atreveram a desobedecer o edito de Faraó e, através de uma sábia estratégia e debaixo da mão favorável de Deus, é salvo da morte. Este Moisés interessa-se pelo bem-estar dos israelitas. Vamos aqui, que você já pulou por uma grande parte. Moisés cresce, né? É obrigado a voltar para a mãe de Faraó. Ele vai crescer no Egito. Ele vai crescer nos costumes, nos dogmas, nas tradições egípcias. Ele vai ser disciplinado a ler hieroglifos, que a gente quebra até a língua, né? Hieroglifos. O que é hieroglifos? Você pode entrar numa caverna escura. Através dos símbolos nas paredes, você consegue saber o que está escrito. Tá? Ou seja, ler figuras. Isso é hieroglifos. E... vamos lá, apostila. Este Moisés interessa-se pelo bem-estar dos israelitas e mata o egípcio por estar maltratando um israelita. Você observa. Deus levantou Moisés para quê? Para libertar Moisés... para Moisés libertar o povo, melhor dizendo. Deus levanta Moisés, melhor dizendo. Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Só que Moisés faz ao contrário. Moisés quer libertar o hebreu de um egípcio. Ele mata o egípcio, fora do tempo. Por ele matar fora do tempo, ele é obrigado a fugir para o deserto. Só que, irmão, tudo Deus tem um propósito. Por isso, ele tem de fugir de modo que chega à terra de Midian, e ali casa-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Com o tempo, Moisés torna-se pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. Daí, aos 80 anos de idade, depois de ter passado os 40 anos no ermo, no deserto, Moisés é comissionado por Deus a um serviço especial em santificação do nome de Deus. Aí você observa, Moisés com 40 anos mata o egípcio para libertar o hebreu de um egípcio, foge para o deserto, que é um lugar ermo. A palavra ermo,
A palavra ermo, deixa eu botar aqui para vocês, tá, gente? Eu não estou tirando foto não, hein, gente? Você escreve aí, hein, gente? Eu estou tirando foto não, hein? Ó, ermo significa lugar desabitado. Entre parênteses, deserto. Fecha parênteses ou sem vida. Então, ermo é um lugar desabitado, que é o deserto, ou sem vida. Tá bom? Isso que é um ermo. Então, gente, por que Moisés vai ficar 40 anos no deserto, gente? Observe, ele foge, chega a um determinado lugar, que a história vai dizer que ele conhece a Zípora, filha de Jetro, casa com ela, constitui família, automaticamente ele vai ter 2 filhos. E o que eu acho interessante é que ele vai ficar 40 anos no deserto. Só que você não entende uma coisa e que eu sou muito curioso. Como Moisés iria libertar o povo no deserto se ele não conhecesse o deserto? Esses 40 anos no deserto é Deus ensinando Moisés a andar no deserto, a lidar com o deserto, a se comportar no deserto, a viver no deserto. Porque assim, geralmente no deserto, você sempre anda com camelos, né? Pode ser ter 1 ou 2 camelos e com rebanho. Quando tiver vindo uma tempestade de areia, o camelo de longe, ele tem uma percepção de detectar essa tempestade. Ele automaticamente se ajoelha e cria no chão. Quando o camelo faz isso, o pastor já protegia o rebanho e automaticamente pegava a sua capa e se protegia, porque vai vir tempestade. E tempestade nenhuma se vence de pé. Camelo nos ensina, tempestade se vence prostrado, de joelho. Ah, Jesus. Ô, glória. Então, os 40 anos no deserto vão o quê? Policiar Moisés a como se comportar em meio a um deserto. Deserto é uma escola. Está ensinando a Moisés a como se comportar nesse deserto. Certo dia, ele vai pegar o rebanho de Jetro. Irmão, o rebanho não é dele. O rebanho é de Jetro. Tá, pastores? O rebanho não é seu. O rebanho tem dono. Ele levava e trazia e prestava contas para Jetro. Se saísse com 100, tinha que voltar com 100. Não tem arte de sair com 100, Moisés, de voltar com 90. Cadê as 10? Se feriram. Se feriram com o quê? Quebraram a pata. Se quebraram a pata, por que tu não pegou no colo? Se não pegou no colo, por que você fez isso? Se perdeu, por que se perdeu? Por que você não foi atrás? Por que tu não cuidou? Por que tu não buscou? Por que tu não alimentou? Por que você não orientou? Então, as ovelhas têm dono. E querendo ou não, você vai ter que prestar conta. Foi a mesma coisa quando Caim matou Abel. Caim interrompeu uma geração que iria vir após Abel. Aí Deus fala, Caim, aonde está Abel? Porque o sangue dele está clamando. Sangue fala de Gênesis, de vida, genética, DNA, vida. Então, quem ia vir após de Abel, que foi interrompido por você, Caim, está clamando. Então, muito cuidado para você, com uma palavra, não tirar alguém da igreja. Porque se aquela pessoa sair da igreja por causa de você, as pessoas que iam vir por causa daquela pessoa, Deus vai cobrar todo dia de você. Assim como Deus cobrou de Caim. Fortíssimo. Vamos lá. Certo dia, pastoreando o rebanho de Jetro, perto de Horebe, um monte do verdadeiro Deus,
Moisés vê um espinheiro, como eu disse anteriormente, arder sem se consumir. Não, pega isso aqui. Era natural. Acima de 50 graus centígrados no deserto, arbusto seco pega fogo. Isso era muito normal. Até hoje a cultura rabínica, você no deserto, os documentários te mostram. Já vi documentário de rabinos, de beduínos que através do deserto ficam assim, olha, com a câmera, né? Fica aqui, ó. Estamos acima de 50 graus, fica aqui. Olha para aqueles arbustos ali. E os cinegrafistas olhando, todo mundo olhando, daqui a pouco um pegava fogo. Aí ficava 30 segundos queimando, meia hora queimando, 30 segundos queimando, e depois se consumia, se deteriorava. Aí outro pegava fogo, mesma coisa. Só que Moisés fica impressionado por quê? Olha o cenário. Ele está apacentando rebanhos, levando rebanho aonde tem comida, tá? Porque essas ovelhas aqui é diferente das ovelhas de Lucas 15. Lucas 15 são ovelhas de pastos verdejantes. São ovelhas que vivem só na boa. Essas ovelhas aqui são ovelhas desérticas. Tá? Há uma diferença entre ovelha de pastos verdejantes e ovelhas desérticas. Ovelha de pasto verdejante, qualquer deserto, tira ela fora do caminho. Agora, ovelha desértica, o pau pode quebrar. O cipó pode instalar. O que, vida? Ela está firme ali. Porque aguenta o calor do deserto. Aguenta o frio do deserto. Aguenta o processo do deserto. Então, ele está assim, ó, atrás do monte, na península do Sinai, a saber, Horebe, de frente para o rebanho. Daqui a pouco um arbusto começa a pegar fogo atrás dele. Aí o Moisés, ó, continua. Só que o arbusto queima, mas não se consome. Igual os outros que queimam e se consome. Conhece crente arbusto assim? Que domingo ele pega fogo, uma beleza, mas na segunda-feira já se consumiu todo. Já não é mais a mesma coisa do que ontem. Só que esse arbusto que pega fogo é diferente. Ele tá aqui assim, ó. Porque Deus está chamando a atenção de Moisés. Eu quero que você entenda isso aqui. Tem coisa que está acontecendo na tua vida que é Deus te chamando a tua atenção para ele. Aí Moisés olha e fala, peraí. Que negócio é esse? Que queima e não se consome. Virarei, tá na Bíblia, virarei. Então se ele fala que vai virar, porque estava assim descosta. Virarei e chegarei até lá. Quando ele vai se aproximar, a voz de dentro do arbusto, o anjo de dentro do arbusto, Moisés, chega pra cá não. Assim, do jeito que você está, não. A terra que tu estás é terra santa. Porque aqui não é do teu jeito. Tira a sandália dos teus pés e chega pra cá. A gente quer que Deus tire a nossa sandália dos nossos pés. Porque a única coisa que Moisés tinha ainda, que vinha do Egito, era a sandália. Que tinha trago do Egito e estava com ela fivelado, com as suas tiras, com seus couros amarrados na sua canela. Só que a gente está nas coisas do Egito e quer que Deus tire. Deus fala, quem amarrou foi você. Quem afivelou bem afivelado nos teus pés essa sandália foi você. Agora tira. Porque do jeito que você está, não tem contato com a terra que eu estou, que é santa. E eu quero ter um contato contigo. Então pega isso aqui. Tem coisas que você precisa tirar para ter um contato com Deus. Deus está dizendo assim, eu quero que você me sinta. Para você me sentir, você tem que tirar aquilo que você trouxe lá de fora. Deixa você de pé descalço. Então Moisés chega para Deus e Deus se revela para ele de uma forma miraculosa que nós já falamos anteriormente no vídeo anterior. O monte do verdadeiro Deus. Moisés viu um espinheiro arder sem se consumir. Quando ele vai investigar, um anjo de Deus dirige-lhe a palavra, falando-lhe o propósito de Deus de fazer com que seu povo, os filhos de Israel, com uma extraordinária demonstração de sinais, Deus, por meio de Moisés, obriga a Faraó a conceder liberdade à multidão israelita. Êxodo 12, do 37 ao 38. Esta, depois de celebrar a primeira Páscoa como sinal de salvação, empreendeu a marca a caminho do mar e o atravessar
a pé enxuto, pelo mesmo ponto em que depois as águas cobriram o exército egípcio. O povo, então, junto com Moisés e Miriam, expressa sua gratidão a Deus, entoando um cântico que é um dos testemunhos mais antigos da milagrosa libertação de Israel. Vamos ler primeiro, gente? Êxodo 12, do 37 ao 38. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos, que a gente gosta de fazer filho, né? Então imagina quantas pessoas tinham. Está falando só 600.000 de homens, tá? Sem contar os meninos e sem contar as mulheres. Subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Observe isso aqui. O contexto de Êxodo 12 fala sobre o Pessar. Tá? O que é o Pessar? Pessar é a Páscoa. Tá? Fala sobre Pessar. Pessar, tá? Que aponta Páscoa. Tá? Isso aqui é hebraico, tá, gente? Hebraico. Que aponta para Páscoa. A orientação foi o quê? Para tirar o povo de um lugar para outro, o povo tinha que ficar o quê? Dentro de casa, trancado. Não parece o mesmo cenário que nós estamos vivendo? Não parece? É a mesma coisa. Só que observe isso aqui. Alguns dizem assim que... desculpa eu decepcionar vocês, mas Jesus ainda não está vindo, gente. Tá? Antes dele vir, primeiro ele vai arrebatar a sua igreja. Arrebatar aonde, gente? Nas nuvens. Então ele não vai vir. Tá? Porque seria antagônico, né? Seria antagônico as nuvens. Seria antagônico. Nas nuvens. Olha que gracinha a vida. Nas nuvens, Nas nuvens, Jesus. A gente sobe para depois voltar. Não é antagônico? Então, primeiro, ele vai arrebatar a igreja. Depois da grande tribulação, aí ele volta. Tá bom? Aí é a segunda vinda dele. Tá bom? É porque muitos está dizendo, Jesus está vindo, isso aqui que está acontecendo, Pessar, as pessoas trancadas na porta, Jesus está... Não. Primeiro ele arrebata a igreja. Tá? Eu respeito as teorias que muitos dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu respeito a sua teoria. Mas ele diz para a igreja que está aí na Ásia Menor, como você guardaste a minha palavra, eu vou te poupar daquele grande dia. Só vai passar pela grande tribulação quem não viver em santidade, quem não viver em renúncia, quem viver em pecado. Eles vão passar pela grande tribulação. A grande tribulação vai converter eles. Tá bom? Mas se é difícil ser crente sem estar na grande tribulação, imagina a grande tribulação. Tá? Mas enfim. Então por isso que eu peço para vocês, tomem muito cuidado com aquilo que vocês ouvem. Quer ver uma coisa também? Olha só. O que a gente diz?
Ebenezer. O que as pessoas dizem nisso aqui? Nunca viu não, vida? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Só que eles dizem que a etimologia de Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor. E nunca foi isso. A etimologia de Ebenezer é pedra. É pedra de socorro. Porque o povo estão reunido em Mispa. E o povo nunca ganhou uma batalha em Mispa. Então eles colocam uma pedra e dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Só que eles acham que até aqui nos ajudou o Senhor é a etimologia de Ebenezer, e não é. Ebenezer, a etimologia é pedra de socorro no original. E a gente fala muito errado que até aqui eu duvido, nesses 20 alguns alunos que nós estamos aqui nesse grupo, se você nunca disse isso aqui, ó, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Pelo menos mais da metade já disse isso aqui. Ou quase todos. Depois, no comentário vocês dizem, sei lá, tá, pastor, eu já disse isso aqui mesmo, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque você repetiu aquilo que você ouviu. Só que hoje o professor está te ensinando que a etimologia de Ebenezer é pedra de socorro, ou pedra de auxílio, ou pedra de ajuda, mas nunca que até que nos ajudou o Senhor. Essa expressão que até aqui nos ajudou o Senhor foi a expressão humanista que foi falado ali em Mispa, tá? Mas a etimologia de Ebenezer é pedra de socorro, pedra de auxílio, pedra de ajuda. Oh, glória! Vamos lá! Êxodo 15, né? Isso. Êxodo 15, versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Agora, versículo 18 e o versículo de número 21. Lê, Vitor, por favor. Calma aí, deixa eu me achar aqui. 18. Êxodo 15, versículo 18 e o versículo 21. Versículo 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Agora 21. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Beleza. Então, olha só. Olha que coisa interessante. Quando Deus viu que o povo, olha só, quando Deus viu que o povo ia ser alcançado pelos egípcios, o que Deus fez? Deus fez as rodas travarem. E o carro de Faraó começar a andar com dificuldade. Ó, como é que anda com dificuldade? Ó. Isso andar com dificuldade. A coluna que estava iluminando na frente saiu da frente e foi para trás. E diz a Bíblia que fez um muro. E fez-se treva de um lado e dia de outro. E clarão e luz de outro. Olha que Deus tremendo, gente. Deus, gente, olha só. Deus vai abrir o mar. Só que, olha só. Só que erradamente, que as pessoas dizem que Moisés toca no mar e o mar se abre instantaneamente. Só que o que a Bíblia nos mostra não é isso não. Olha o que a Bíblia nos mostra. Abre aí. Êxodo 14. Ai, meu Deus, fecha aqui. Êxodo 14. Abre, espera você abrir. Êxodo 14. Olha que coisa tremenda. Amém. Achou? Gente,
Escreveram aí? Posso apagar? Posso apagar? Pode. Tá? Qualquer coisa você coloca pausa aí, tá? E escreve, tá? Ó, Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Ou seja, Moisés tocou no mar aqui, Deus fez soprar um vento oriental. Esse vento oriental é o mesmo vento que o faraó, no sonho que teve, que José interpreta, o vento oriental, um vento quente, que queimou as espigas. O nome desse vento, gente, é Siroco. Vento oriental que seu vapor é quente. Escreve aí. Siroco. Vento oriental que seu vapor é quente. Aí vamos descobrir da onde saiu esse vento. Ó. Da onde saiu esse vento? Abre, por favor, Êxodo 15, versículo 8. Êxodo 15, versículo 8. Aonde, vida? Das suas narinas. Das suas narinas, ó. E com o sopro das tuas narinas amontoam-se as águas. Faz assim, ó. Você em casa aí, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Tipo, ó, olha pra minha vida. Simbolizando que você é Deus. Faz assim, ó. É quente ou é frio? Então, como é que Deus abriu o mar vermelho? Siroco. Sopro das narinas de Deus. Então, Deus abriu o mar vermelho aqui, ó. Foi nem assim, ó. Foi com o sopro das suas narinas. Quer outro texto para poder dar sustentabilidade ao que eu estou dizendo? Salmo 18. Salmo 18, 15. Salmos 18, Salmo de número 18, parágrafo 15, verso 15. Salmo 18, verso número 15. Olha o que diz. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela sua repreensão. O Senhor, ao soprar das suas narinas. Oh, glória a Deus.
Tremendo, né? Então você descobriu que Deus abriu o mar vermelho com o sopro do seu nariz, ou das suas narinas. Que é o que chama-se um vento oriental, que é o siroco, que são um vento quente. Tá? Uma maravilha. A viagem até o Sinai foi caracterizada por muitos sinais e livramentos milagrosos. Alguns notáveis entre eles foram a coluna de fumaça de dia e de noite a coluna de fogo, a abertura e a travessia do Mar Vermelho. As águas amargas de Mara se tornaram-se doce, o maná enviado a todos os dias e a água da rocha ferida. Então, um dos sinais, que foi o primeiro feito que Deus falou que queria ser uma aliança com Abraão, foi a coluna de fumaça e a coluna de fogo. Nós falamos na aula passada que o povo no deserto está desfrutando, mas foi uma aliança que Deus fez com Moisés. Isso é muito interessante. Vamos lá, Gênesis 15. Gênesis 15, 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno, e eis que uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo, uma nuvem de fumaça e uma coluna de fogo, que passou por aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez um concerto com Abrão. Postila. Diante do Sinai, entre Êxodo 19 e Êxodo 40, temos também 4 importantes acontecimentos: as tábuas dos 10 mandamentos, que são a regra da vida do povo de Deus e do mundo em todas as épocas, inclusive hoje em dia. Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai e lá, durante 40 dias, recebeu o modelo do tabernáculo para ser construído. Tudo sobre o tabernáculo simboliza o Senhor Jesus Cristo e a grande salvação que ele fez por todos nós. Josué subiu lá no Monte de Sinai com Moisés também, mas não entrou com Moisés na presença de Deus. Vamos ler? Êxodo 24, 2. Diz assim: e só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Agora, 32, versículo 17. Êxodo 32, versículo 17 diz assim: e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Então entenda, Moisés sobe junto com Josué, tá? Uma coisa que vocês não sabem, Josué ficou na metade do caminho. Ou seja, particularmente alguns rabinos dizem que Josué também ficou de jejum, 40 dias e 40 noites, tá? Mas só não chegou-se à presença de Deus como Moisés se chegou. Ok? Então, o povo fica embaixo, Josué na metade do caminho, aliás, na metade do monte, e Moisés até a presença de Deus.